Olá turma, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa videoaula. Na aula passada a gente viu sobre algumas técnicas, de preparação para o solo e hoje a gente vai ver a poluição do solo. Eu queria que vocês estivessem com a apostila de vocês, lá na página 366, para vocês estarem acompanhando junto comigo, tá bom? Então, o que seria essa poluição do solo? São todas substâncias capazes de provocar alterações nesse solo. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, são resíduos que são provocados pelos seres humanos, tá? Então pode ser um resíduo doméstico, ou um resíduo agrícola, ou um resíduo industrial. Então todos esses resíduos são provocados pela ação humana, tá? E o que pode fazer, o que pode provocar esses resíduos no solo? Então pode provocar a morte de animais, contaminação do lençol freático, contaminação dos mares, rios e lagos e risco à própria saúde dos seres humanos, tá? Então a gente consegue observar que o ser humano, ele vai provocar essa contaminação do solo e ele mesmo vai acabar se prejudicando. A gente vai ver daqui a pouquinho algumas doenças que podem acontecer com os seres humanos em relação à poluição do solo, tá? Como que a gente pode controlar então essa poluição? Com esse descarte adequado desses resíduos, tá? Muitas vezes a gente vai estar utilizando a separação desse lixo, fazendo a reciclagem desse lixo. Então a gente tem que criar o hábito dentro de casa, já começar o hábito dentro de casa de estar fazendo a separação desse resíduo. Então separar papel, separar alumínio, separar plástico, tá? O que a gente tem que pensar? Além da gente não estar contaminando o solo, a gente vai estar diminuindo a retirada desse material da natureza. Então, se eu conseguir reduzir a quantidade de papelão, a quantidade de plástico, são materiais, são matéria-primas que vai ser retirado com menor quantidade aí desse meio ambiente, tá? E também fazer a redução do uso desses fertilizantes que vão acabar contaminando esse solo também. Tá? Então a reciclagem é um meio muito importante que a gente tem que ter consciência disso, da gente estar fazendo a separação certinha aí desse lixo. Então, o lixo orgânico dos materiais recicláveis, tá bom? Como é que é feito o descarte muitas vezes desse lixo? Tá? Então a gente tem o descarte correto e nós temos o descarte errado desse lixo. Quando a gente fala dos lixões, são aqueles lixões a céu aberto, que é uma maneira errada de estar fazendo o descarte aí desse lixo, tá? Então, é descarte direta no solo, então não tem nenhum preparo nesse solo, o lixo é colocado lá de qualquer maneira. Geralmente esses lixões eles ficam próximos às cidades, tá? E isso vai fazer com que ocorra uma proliferação de animais dentro aí desses lixões. Então, pode vir ratos, baratas, alguns insetos, que pode estar provocando doenças nos seres humanos, tá? Esse descarte errado desse lixo. Além disso, a decomposição da matéria orgânica vai fazer com que produza um líquido chamado de chorume, tá? Ele é um líquido que tem um cheiro um odor muito forte. Esse chorume pode, com a vinda das chuvas e das enxurradas, ela pode se deslocar desses lixões e atingir outras partes, tá? Contaminando outros solos, chegando lá então a rios e lagoas também, tá? Então vai acabar contaminando tanto a parte do solo quanto a água. Então o descarte errôneo desse lixo pode fazer pode provocar tanto a água, a poluição da água, quanto a poluição do solo, tá? Então como é que é feito de maneira correta o descarte aí desse lixo? Com os aterros sanitários. Esses aterros sanitários, muitas vezes, eles são localizados longe dos centros urbanos e esse lixo é feito em camadinhas. Lá na página 367 tem o desenho desses aterros sanitários que eu queria que vocês dessem uma olhada, tá bom? Porque esse lixo ele é descartado em camadas. Então, seguindo lá o desenho, o que a gente consegue observar? Que a primeira camada que é colocada para estar protegendo esse solo é uma manta impermeável, tá? Por que essa manta impermeável? Para que não corra a penetração desse chorume no solo, tá bom? Então se coloca a manta permeável, se deposita o lixo,
Ao depositar o lixo, vai se passar o trator na qual vai compactar esse lixo. Depois que esse lixo estiver compacto, vai ser coberto com uma terra argilosa e cascalho, tá? Essa terra argilosa e cascalho vai servir para que não ocorra o mau cheiro que acostuma ter muito nesses lixões a céu aberto, tá bom? E aí, nós vamos ter os canais de tubulação. Para que vai servir esse canal de tubulação? Para 2 motivos, tá? Se vocês observarem o desenho, o primeiro vai ser para captar esse churume, tá? Então esse churume ele vai ser lançado, eles vão tratar esse churume antes de ser lançado no rio. E também, se vocês observarem, a captação da queima de gás, porque esses lixos acabam soltando gases e aí vai haver a queima aí desses gases de maneira correta, ok? Agora, a gente vai ver algumas doenças que podem ser transmitidas pelo solo contaminado, tá? A primeira que a gente vai ver vai ser a ascaridíase. Ela é conhecida popularmente como lombriga, então dá em grande quantidade dentro do organismo humano, tá? Então ele é um verme cilíndrico, o nome científico dele é chamado de Ascaris lombrigoides. E o que a gente tem que tomar cuidado é que o modo de transmissão dele é de forma passiva. Então o que isso quer dizer? Que na realidade a gente acaba deglutindo os ovinhos aí da lombriga, tá? De que maneira? Ao defecar no solo, a pessoa que já está contaminada, ao defecar no solo, ela vai estar contaminando esse solo, tá? E esses ovinhos eles podem chegar até os lagos e rios. Tá? Se a gente utilizar essa água para estar molhando frutas e verduras, e essa fruta e essa verdura for mal lavada, a gente pode estar, ao estar se alimentando com essa fruta e com essa verdura, a gente pode estar engolindo aí esses ovinhos. Tá? Então, assim, quando a gente fala de prevenção, principalmente os alimentos que são consumidos crus, a gente tem que ser muito bem higienizado. Tá? Porque a gente não sabe de onde que eles estão vindo, qual foi a água que foi utilizada, se foi uma água que estava tratada ou não. Tá? Então a gente vai conseguir observar que nas grandes maiorias dessas doenças que são trazidas pelo solo, o que vai faltar, né, o que é de primordial seria a higienização dos alimentos, a higienização pessoal e principalmente as instalações sanitárias. Tá? Então assim, o que é mais importante é as instalações aí sanitárias, tá? Então, como é que acontece? Como é que ocorre a forma de transmissão dessa doença? O indivíduo ele vai engolir esses ovinhos de forma passiva, esses ovinhos vai cair lá no intestino, do intestino, esses ovinhos eles vão eclodir. O que significa isso? Eles vão se romper e aí vai sair as larvinhas, tá? Essas larvinhas, elas vão perfurar o intestino desse indivíduo, vai cair na corrente sanguínea, da corrente sanguínea ela vai passar para o coração, vai passar pelo fígado primeiro, passando para o coração, indo para os pulmões, ela vai atingir então lá os brônquios, no qual vai provocar tosse nesse indivíduo, e ao tossir o indivíduo ele vai fazer o que novamente? Ele vai acabar engolindo essa larvinha novamente, tá? E aí quando ele engole essa larvinha novamente, ela vai para o intestino. E aí é lá no intestino, quando ele volta pela segunda vez no intestino, que ele vai fazer o quê? Que ele vai se desenvolver, que ele vai virar um verme adulto, tá? E quando ele vira um verme adulto, ele vai começar a sua reprodução. E aí ele vai, né, se reproduzir, vai liberar esses ovinhos vai para as fezes, e se essas fezes, esse indivíduo evacuar em qualquer lugar no solo, esse solo vai acabar causando aí a contaminação, tá? E aí se volta o ciclo novamente. Lá na página 370, tá bem explicadinho o ciclo, tá? Então aqui seria o verme, existe uma diferença entre o macho e a fêmea, tá? Então geralmente um é maior que o outro. Então se faz lá, então o indivíduo evacua lá no solo, nessas fezes elas vai estar contaminada, tá? Vai atingir essa água, se essa água ela estiver contaminada, ela não for fervida, não for tratada,
e por acaso for lá molhar nas frutas e verduras ou for ingerida sem a fervura, ela vai acabar contaminando e aí a pessoa ela vai fazer o quê? Ela vai deglutir esses ovinhos e aí vai gerar todo aquele ciclo novamente, tá? Então eu queria que vocês dessem uma olhada com bastante carinho aqui nesse ciclo, tá? Então quais são os sintomas que vai ocorrer nessa doença? Seriam as cólicas abdominais, vômito, diarreia e anemia, tá? Como evitar? A gente já viu lá no comecinho. Instalação sanitária e hábitos de higiene, tá? Então são as duas características principais dessas doenças que são causadas pelo solo. E relembrando, gente, se a gente não sabe, a gente vai no restaurante, evita-se de comer coisas cruas, tá? Porque a partir do momento que elas estão cozidas, por causa do alto grau de temperatura, elas acabam morrendo, tá? E esse alimento que a gente consome cru não for bem higienizado, pode estar contaminado e acabar contaminando a gente, tá bom? Uma outra doença é a ancilostomose, conhecido popularmente como amarelão, tá? O nome científico dele é Ancilostoma duodenale, tá? Se vocês observarem lá na página 371, tem a carinha deles, tá? O que tem diferente das caridias para a ancilostomose é que a transmissão dele não é passiva igual na lombriga, ela é ativa, tá? Por quê? Ele vai ter que penetrar na pele desse indivíduo para estar contaminando, tá? Existe uma contaminação na realidade pelos pés. Então, assim, o indivíduo que está contaminado, ele vai evacuar nesse solo, tá? Então vai evacuar junto com esses ovinhos. Esses ovinhos vão eclodir novamente, né? Igual a eclosão que ocorre lá no intestino, aqui nas lombrigas, e aí elas vão contaminar esse solo. Se esse indivíduo estiver caminhando descalço, essas larvinhas elas vão penetrar aí nessa pele. Então não é uma transmissão passiva, é uma transmissão ativa. Ele vai ter que quebrar uma barreira para estar contaminando esse indivíduo, tá bom? E aí o que vai acontecer? Essa larvinha ela vai também para a corrente sanguínea, praticamente é o mesmo mecanismo aqui da lombriga. Ela vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea ela vai passar pelo coração, ela vai passar pelo pulmão, aí esse indivíduo ele vai engolir novamente, vai engolir essa larvinha e vai cair no intestino, tá? Se vocês observarem a carinha aí desses verminhos, o que acontece? Eles vão ter algumas estruturas que são cortantes, tá? Então ele vai fixar na parede desse intestino, causando um sangramento nesse intestino. Para vocês não esquecerem, lembra lá da historinha do Jeca Tatu? Que é aquele senhor que fica cansado, que arrasta o pé, que é amarelo. É a mesma característica. A gente fala que Jeca Tatu tinha amarelão, tá? Porque são as características, são sintomas que vai acontecer de uma pessoa que tem amarelão. Então ela vai ter anemia, muita anemia, porque vai ter um sangramento contínuo aí nessa parede do intestino, porque eles vão ficar fixados com essas estruturas cortantes e sangra, tá? A palidez e esse andar descalço para que não ocorra a transmissão, tá? E aqui também, lá na página 377, mostra bonitinho o ciclo aí da ancilostomose, do amarelão, tá? Essas duas doenças, gente, é feita com o diagnóstico é feito através do exame das fezes, tá? São doenças que são tratáveis, né? Então se toma lá um remédio e você acaba eliminando esses vermes, tá ok? O último seria o tétano, que diferente dos dois não é um verme, é uma bactéria, tá? É uma bactéria do tipo bacilo. E como é que a gente adquire essa bactéria? Tá? Quando a gente também, essa bactéria ela vai ficar fixa lá no solo, geralmente ela acaba ficando por anos, tá? Ela é uma bactéria que dura muito tempo nesse solo e a gente acaba correndo a transmissão da forma dessa bactéria quando a gente se corta com um objeto que está contaminado pela essa bactéria. Então ela vai entrar também na corrente sanguínea, tá? E aí ela acaba contaminando esse indivíduo. Então os sintomas: febre alta, convulsões, muita vermelhidão no local, rigidez muscular e em casos mais graves, quando esse caso não é tratável, ela pode causar uma respiração cardíaca,
tá? Uma parada respiratória, uma parada cardíaca e pode levar esse indivíduo à morte, tá? E tem o tétano neonatal também, tá? O que seria esse tétano neonatal? Quando se ocorre o parto, ao cortar o cordão umbilical, se esse cordão umbilical ele foi cortado com algum objeto que estiver contaminado pela essa bactéria, ela vai ser transmitida essa bactéria para essa criança, tá? Então vai ser uma criança, né, que ela vai ter uma rigidez de nuca, que ela vai chorar muito, e aí ela pode chegar também, né, com parada respiratória, com parada cardíaca, levando esse nenê a óbito também, tá bom? E então, a prevenção seria a base das vacinações, das vacinas antitetânicas, tá? Essa vacinação a gente tem que tomar, né? E aí a gente tem que tomar ela a cada 10 anos. Então ela tem uma durabilidade, essa vacina, de 10 anos. Tá? E aí a gente vai tomando, então manter sempre em ordem a carteirinha de vacinação, tá? Que é um modo da gente se prevenir caso a gente tenha contato com essa bactéria. Tudo bem? Então hoje a gente dá fim nessa aula. E aí eu vou postar alguns exercícios para vocês, que eu vou postar lá na plataforma, em cima da apostila, tá? Mas aí eu vou deixar escrito bem bonitinho para vocês na apostila. Um grande beijo no coração de vocês, até a próxima.